Olá, pessoal. Bem, hoje, nessa aula, nós falaremos sobre extração sólido-líquido. Tá? Falamos na aula anterior de extração líquido-líquido e hoje falaremos de extração sólido-líquido, líquido-sólido. Tá? E aí, durante essa aula, eu vou aproveitar para introduzir para vocês as técnicas de refluxo. Tá? Técnicas essas que são muito importantes na química orgânica. Tá? Principalmente, além, no caso da extração que eu comentei, quando você precisa fazer uma reação, por exemplo, numa temperatura que não é a temperatura ambiente. 50 graus, 100 graus, 150 graus. Tá? Então, muitas vezes se faz necessário o uso de refluxo. Bem, qual vai ser a prática de hoje? Hoje nós vamos fazer nessa extração sólido-líquido a extração da trimiristina, que é um triglicerídeo encontrado na noz moscada. Então nós temos aqui, olha, 15 gramas de noz moscada, onde contém, a noz moscada é rica nesse triglicerídeo, é um sólido branco, muito bonito, e nós vamos fazer essa extração utilizando clorofórmio. Então, 15 gramas de noz moscada, nós vamos fazer uma extração com 100 mililitros de clorofórmio durante 1 hora. Tá? Processo de extração, vocês, a grande maioria, pelo menos, já realizou alguma vez uma extração sólido-líquido. Quando você faz um café, quando você faz um chá, você está fazendo uma extração sólido-líquido. Então, você coloca o pó do café, joga a água fervendo, joga a água quente, tá? E aí você vai extrair uma série de substâncias que estão naquele sólido, no caso, no pó de café, para água. Tá? Mesma coisa quando você está fazendo um chá. Tá bom? Então, é muito similar ao processo que muitos de vocês já conhecem. Só que a diferença é que quando você faz na sua casa um chá, um café, você apenas aquece a água por alguns minutos, tá? Até chegar perto da ebulição ou na ebulição, e faz o seu café. Tá? Diferente, muitas vezes no laboratório, onde esse contato do líquido com o sólido precisa ser realizado por várias horas. Tá? Então, por isso que eu vou comentar da técnica de refluxo. Um chá você ferve a água, está aberto, praticamente pouca água vai evaporar, você não perde muito aquele volume, né? Já que o procedimento é realizado em minutos. Mas se, por exemplo, você precisar extrair alguma substância orgânica de um sólido com água e precisar ferver por 24 horas, se você deixar aberto, aquela água vai toda evaporar, queima e você perde todo aquele material. Então, eu preciso de uma técnica que não deixe aquele meu solvente, pode ser água, pode ser um outro, ir embora, ser evaporado. Tá? É isso que a gente vai falar. Então, por exemplo, imaginem aqui a minha noz moscada. Tá? Eu vou colocar o clorofórmio aqui dentro e vou precisar aquecer por 1 hora. Se eu simplesmente colocar, por exemplo, numa manta de aquecimento, tá? Ou se eu colocar, por exemplo, num banho de óleo, tá? Posso colocar num banho-maria, já que o ponto de ebulição do clorofórmio é 60 graus Celsius, né? O da água é 100, então não haveria problema. Tá? Posso colocar num banho de areia, a gente já viu tudo isso, né? Quando a gente teve aquela aula sobre os banhos de aquecimento. Tá? Um banho de grafite, posso colocar também. Tá? Várias formas de eu estar fazendo a transferência de calor, tá? Da minha placa de aquecimento ou da minha manta para o meu balão. Tá? Lembrando lá das aulas do PowerPoint que nunca se deve fazer um aquecimento direto aqui na minha chapa, por exemplo. Nunca fazer esse tipo de aquecimento aqui. Primeiro, que se estourar, tá? Todo aquele líquido que está aqui dentro, e se for inflamável pior, ele vai entrar em contato com a chapa quente e vai pegar fogo. Tá? E, por último, eu estou usando um balão de fundo redondo. A superfície de contato aqui é mínima, é um ponto que está sendo encostado na superfície da minha chapa quente. Essa transferência de calor não é boa, tá? Então, só para a gente relembrar.
Então aqui eu vou fazer a extração da trimilistina com o clorofórmio. Como eu falei, nós vamos fazer isso por 1 hora. Se eu simplesmente colocar aqui na minha manta de aquecimento, deixar 1 hora com ele aberto, tá? Daqui a 1 hora eu não tenho mais clorofórmio, ele foi embora, tá? Além do mais, de estar saindo vapor aqui, e se eu estiver usando um solvente inflamável, eu posso causar um acidente. No caso do clorofórmio, ele não é inflamável, tá? Os solventes clorados, em geral, não são inflamáveis. Então, o clorofórmio, nesse quesito, não tem problema, tá? Então, olha só, qual é a ideia aqui? Eu preciso, de alguma forma, como eu vou ferver esse meu clorofórmio, né? Ele vai atingir o ponto de ebulição, tá? Eu tenho que achar uma forma desse meu vapor não ir embora. Eu preciso resgatar esse vapor que porventura queira sair. Então, a gente utiliza, por exemplo, essa aparelhagem aqui. Uma aparelhagem, tá? De refluxo. Então, eu encaixo aqui, tá? E eu tenho essa montagem. Se vocês olharem, eu estou fervendo o clorofórmio aqui. Qualquer solvente que suba, tá? Antes dele chegar aqui na ponta e ir embora, eu tenho uma solução que está passando aqui dentro, tá? Que vai condensar esse vapor. Então, vapor, eu tenho aqui o equilíbrio líquido-vapor, tá? O vapor saiu daqui, subiu, ele condensa, ele volta. Então, ele sobe, ele condensa, evapora, condensa. Então, se eu tiver um refluxo bem montado, no final das contas, se eu coloquei 100 ml de clorofórmio, daqui a 1 hora eu vou ter 100 ml de clorofórmio. E eu garanto que eu consigo ferver por quantas horas eu quiser, tá? É óbvio que quanto maior o meu condensador de refluxo, melhor vai ser esse meu retorno, né? Essa minha condensação. Aqui a gente está usando um condensador de bolas, tá? Onde, pelo formato que vocês estão olhando, ele me dá uma maior superfície de contato, tá? Para que eu consiga ter uma condensação melhor. Então, por dentro aqui dessas bolas está subindo o meu vapor e por fora aqui, tá? Tá passando a minha água. Se você quer melhorar ainda mais a eficiência desse refluxo, você pode estar passando água, né, ou algum outro líquido refrigerante em diferentes temperaturas. Então, estou trabalhando com solvente aqui muito volátil e preciso refluxar por 20 horas, 30 horas. Um solvente muito volátil, com ponto de ebulição 40. Então, eu preciso ter um refluxo perfeito, senão o solvente vai embora. Então, é aconselhável usar um bom condensador de refluxo, até um, por exemplo, que possa ser melhor do que esse. Vou mostrar um para vocês. Ó. Olha aqui a minha serpentina, por exemplo, no caso desse aqui. Olha aqui. Então o vapor está subindo, tá passando... Olha a superfície de contato. Eu tenho muito mais zonas de contato com aquela água que está passando aqui dentro. Então eu consigo favorecer mais ainda a minha condensação. E se eu estiver trabalhando com esse líquido muito volátil, eu ainda posso, ao invés de passar água a 25 graus Celsius, eu posso passar água a 5 graus Celsius, né, numa temperatura menor. Ou seja, essa troca vai ser muito mais eficiente. Tá? Então, são artifícios que a gente pode utilizar quando a gente está fazendo um refluxo. Tá? No caso... por exemplo, de eu fazer um refluxo com a água, tá? A água não é inflamável, tá? Não é perigosa, eu posso até deixar esse condensador aberto aqui. Porque primeiro que dificilmente vai escapar vapor de água, tá? Se meu refluxo estiver sendo bem feito. Mas se escapar um pouquinho também não tem problema. Tá? Na aula de hoje, a gente vai fazer com o clorofórmio, tá? Que também não é inflamável, mas ele é tóxico, é um solvente clorado, tá? E o que vai acontecer? Eu não posso me dar o luxo de fazer uma montagem dessa aberta, tá? Porque caso passe um pouco de vapor de clorofórmio, né, eu não quero que o experimentalista fique inalando, né?
Você até pode fazer ele aberto dentro da capela. Não há problema nenhum. Você tem uma capela ideal, com filtro lá na torre, não há problema nenhum, tá bom? Bem, voltando ao meu condensador de refluxo, vamos supor que eu queira fazer um refluxo desse, só que eu preciso que no interior de toda a minha aparelhagem, vamos supor que eu estou fazendo um refluxo e vou estar extraindo uma substância que ela possa se decompor ou reagir na presença de água, de umidade. Então eu não posso, por exemplo, ter um refluxo totalmente aberto, tá? Eu não posso ter um refluxo totalmente aberto, eu tenho que ter uma atmosfera inerte aqui. Tá? Eu preciso colocar um tubo dessecante, tá? Aqui na minha junta, no lugar desse septo, contendo, por exemplo, cloreto de cálcio ou algum outro dessecante, que vai capturar qualquer umidade que tenta entrar no meu sistema. Ou eu posso simplesmente colocar um septo de borracha e acoplar aqui, por exemplo, um gás inerte. Tá? Nunca esqueçam que, da mesma forma que a destilação, quando eu comentei, o refluxo, né, é uma aparelhagem que eu vou aquecer, eu vou gerar pressão interna, então ele não pode estar totalmente fechado. Então, por exemplo, essa situação aqui, olha, ela não pode acontecer, tá? Ela não pode acontecer porque o meu sistema está todo fechado. Eu vou aquecer, vai chegar uma hora que essa aparelhagem vai estourar ou esse septo vai pular, tá? Então, por exemplo, voltando à questão da atmosfera inerte, uma coisa que eu posso fazer é isso aqui, ó. Tá? Eu posso, tá? Por exemplo, colocar vamos supor que eu tenho aqui o meu sistema de refluxo que eu quero fazer, tá? Coloco aqui, por exemplo, uma atmosfera inerte. Aqui eu tenho uma bexiga que está preenchida com argônio, tá? Argônio é muito mais denso que o ar, então a tendência, quando, por exemplo, eu colocar um escape, aqui eu tenho um bolhômetro, então, por exemplo, quando eu colocar um escape aqui, tá? Esse argônio vai descer, vai expulsar todo o ar e depois de um tempo eu vou saturar minha aparelhagem com argônio, por exemplo. Tá? Então deixo um bom tempo para saturar bastante, posso até repetir esse procedimento. Tá? E uma vez feito isso, tá? Eu tiro o bolhômetro, que era o meu escape, tá? E aí eu tenho a minha aparelhagem com atmosfera inerte internamente. Claro que qualquer vapor que precisar sair, ele tem como sair por aqui e ir para a bexiga. Então eu não tenho um sistema que está, vamos dizer assim, ele está fechado, mas como a minha bexiga é expansível, eu posso ter a saída do vapor, né? E sem estar prejudicando a minha aparelhagem. Ok? Uma outra coisa que vocês podem fazer também, claro que é bem menos eficiente, mas uma outra coisa que vocês podem fazer também é usar diretamente o bolhômetro. Então, por exemplo, vou fazer um refluxo, tá aqui, tá? Pressão, tá? Ou vapor vai gerar pressão interna, mas eu tenho um escape aqui. E o vapor, se ele precisar sair de alguma forma, ele vai sair pelo bolhômetro. O bolhômetro também dificulta um pouco a entrada de água, de umidade, tá? Por quê? Porque a umidade teria que entrar por aqui, romper essa barreira do óleo e subir e entrar, tá? Então, ele tem essa proteção. Não é a mesma proteção do que eu ter a atmosfera com toda, por exemplo, a atmosfera de argônio com toda a aparelhagem preenchida com argônio. Mas funciona também. Aqui eu trouxe para vocês, só para a gente finalizar esse primeiro bate-papo, um outro condensador que a gente usa muito durante a destilação. Tá? Ele funciona. Tá aqui, ó. Meu vapor sobe, tá? Em volta está passando água, ele tende a condensar. Só que se vocês olharem e compararem, né? Olha a superfície que eu tenho no de bolas e nesse liso aqui. É bem menor nesse caso. Então, a minha condensação aqui, ela não é a mesma, ela não é tão perfeita quanto aqui.
tá bom? E que, por sua vez, não é tão perfeita, por exemplo, quanto esse aqui. Então, tudo vai depender da necessidade de vocês, ok? Bem, vamos falar da temperatura. A temperatura, ela é importante, tá? Muitas vezes, o aluno quer fazer um refluxo, ele usa um balão de 2 bocas, tá? Em uma das bocas, ele coloca um termômetro para medir a temperatura interna. Não há necessidade disso, tá? A temperatura de refluxo, tá? Quando eu estou com o meu solvente fervendo, é a temperatura do ponto de ebulição daquele solvente, né? Vocês em casa, quando vocês estão esquentando uma chaleira com água para fazer um café ou um chá, a chama do fogão que você está fornecendo está em torno de 400 graus ou mais. Mas aquela água não está a 400 graus. Se você colocar um termômetro na água, está 100 graus. Então, se eu oferecer 150 graus de calor, 300 graus, 250, 500, não importa. Aquela água que está ali dentro, ela vai estar fervendo a 100 graus. Tá? É óbvio que se eu fornecer 400 graus, a minha água, a fervura vai ser muito mais tumultuosa, né? A evaporação vai ser muito mais rápida, né? Ao passo que se eu fornecer tipo um calor numa temperatura controlada, tipo 150 graus, eu vou ter uma fervura mais suave. Ou seja, a evaporação vai ser mais lenta. E é a mesma coisa aqui no refluxo. Se você fornece muito calor para o seu sistema, tá, demais, você vai observar o vapor aqui em cima condensando. Ou seja, é um pulo para ele ir embora e você perder massa. Tá? Agora, se você fornece uma temperatura mais adequada, você vai ter uma condensação aqui embaixo, ó, na primeira, na segunda bola, que seria o ideal. Tá? Então, é um refluxo controlado. Tá? Caso passe alguma coisa, tem várias bolas ainda para ajudar na condensação. Tá? Então, isso é uma coisa importante também. Mas lembrando, o refluxo tumultuoso com vapor sendo condensado aqui em cima ou aqui embaixo, a temperatura interna é a mesma. Tá? Bem, como que eu ligo o meu líquido refrigerante? Tá? Aí é uma polêmica. Em vários cursos se ensina de uma forma, em vários livros se ensina de uma forma. Tá? Qual é o ideal conforme a técnica? O meu vapor está subindo, o meu líquido refrigerante tem que vir de encontro contra ao fluxo desse vapor. Tá? Então, qual é o correto? É eu ligar a água aqui em cima e ela percorrer esse caminho, sair aqui por baixo. Ou seja, contra, então a água vem e o meu vapor está subindo. Essa é a forma, conforme a técnica, mais precisa para que eu tenha uma melhor condensação. Tá? Só que aí entra os problemas. Tá? Se eu faço isso, eu tenho que ligar a água aqui por cima. E a mangueira de saída aqui embaixo. Quando eu ligo a água, o que vai acontecer? Essa água vai descer, vai ficar no nível dessa saída, não vai preencher nada. Então eu tenho que virar o meu condensador. Viro o meu condensador, né? Aí agora vai preencher todo o volume do meu condensador, eu desviro e aí eu encaixo na minha aparelhagem. Qual é o problema disso? Se der uma diferença de pressão no teu encanamento, de alguma forma, da água que você está suprindo aqui, ele pode esvaziar repentinamente. Tá? E aí você tem que parar, virar de novo o condensador, esperar preencher de novo e botar de volta. Então, assim, na prática, tá? Se você não está usando um solvente que é muito volátil, tá? Você pode ligar a água por baixo e deixá-la sair por cima. Tá? Mas, só um parênteses, a técnica diz para fazer o contrário. Mas na prática, a perda não vai ser grande. Tá bom? Então, hoje nós vamos ligar por baixo. Tá? E sair aqui por cima. Mas eu queria passar isso para vocês, porque é muito importante. Tá? O último ponto que eu gostaria de discutir é o seguinte: se eu estou fazendo um refluxo, tá? Eu estou fazendo um refluxo, por exemplo, aqui na manta, tá? Ou muitas vezes no banho de óleo. Pode ser que se eu não tenha colocado um agitador, tá? Eu vou ter vários pontos do meu solvente em diferentes temperaturas. Então, eu preciso homogeneizar essa solução.
Na placa eu consigo fazer isso, na manta eu não consigo fazer isso, tá? Então, muitas vezes você está fazendo um refluxo, tá? Como na parte de baixo acaba ficando mais quente, você tem uma diferença de temperatura e acaba que embaixo você forma, por exemplo, o líquido começa a evaporar, tá? Embaixo e não, por exemplo, na parte de cima. E às vezes se forma uma bolha grande que de repente estoura e aí você tem um refluxo tumultuoso. Às vezes dá aquele estouro, a solução pula e aí chega a sujar, carregar o teu sólido, né, para o teu condensador. Tá? E aí fica partícula no condensador e depois você precisa jogar mais solvente para lavar, é ruim. Então aqui no caso eu não tenho o meu agitador, então é importante usar pedras de porcelana, como vocês estão vendo aqui, umas pedrinhas, caco de azulejo, né? Essas pedras porosas. Por quê? Essas pedras porosas têm ar absorvido na cavidade, né, desse material que vai sendo liberado aos poucos lá embaixo. Então, isso vai, de alguma forma, fazendo a homogeneização da tua solução, tá? E prevenindo que se forme aquelas bolhas grandes do teu solvente. Ela ajuda no refluxo. Então, nesse caso, a gente vai precisar utilizar essas pedras de porcelana. Bem, vamos para a prática? Pessoal, então vamos lá iniciar a nossa prática de extração sólido líquido. Então, como eu havia comentado, eu tenho a minha trimeristina aqui. Como eu vou fazer? Eu poderia fazer o meu refluxo usando banho de óleo, tá? Mas como a gente vai utilizar o banho de óleo para fazer destilação, eu queria mostrar uma outra forma de aquecimento, tá? Vamos usar, no caso, a manta. Então, lembrando, como eu vou usar a manta, eu preciso colocar as pedrinhas de porcelana. Então, eu vou colocar as pedrinhas de porcelana, tá, aqui dentro. Tomar cuidado para nunca jogar assim. Às vezes o aluno pega uma pedra grande, joga assim, né? E aí o que acontece? Dependendo, pode bater forte e estourar o fundo do balão. Eu já vi isso acontecer. Então, coloquei as minhas pedrinhas de porcelana e agora eu vou colocar 100 mililitros de clorofórmio. Preciso medir isso de forma precisa? Não. Tá? Aqui não vai fazer diferença se eu usar 100 mililitros de clorofórmio ou se eu utilizar 105, por exemplo, porque no final eu vou remover esse clorofórmio, ele é só o meu solvente de extração. Então vamos lá, clorofórmio, em torno de 100 mililitros. Aqui. E eu vou transferir aqui para o meu balão. Tá aí, ó. Transferi a noz moscada, 100 mililitros, transferi o clorofórmio, né? 100 mililitros de clorofórmio. E agora eu vou fazer a minha montagem, vou fazer o meu refluxo, tá? Então, vocês podem ligar a mangueira antes, ou vocês podem ligar depois, de acordo com o gosto de vocês, tá? É claro que se eu deixo o meu sistema bem fixo, eu posso colocar a mangueira depois, né? Porque a mangueira ela é mais trabalhosa. Tá? Então tá aí, ó. Montei a minha aparelhagem, tá? Minha aparelhagem tá aqui, tá? Na minha manta. Tem que usar a manta com o tamanho ideal, a gente já falou sobre isso, tá? Para envolver perfeitamente o balão tem que encostar na camisa da manta. E agora eu tenho a minha aparelhagem montada. Aqui, ó, ela está bem firme, só prendendo aqui embaixo. Mas eu vou ligeiramente colocar essa garra para a gente... Ligeiramente, só para não ficar bambo. Eu não preciso apertar muito aqui.
Porque às vezes se eu apertar muito, corre o risco, né, de soltar aqui embaixo nessa junta. Então é só para não ficar a minha aparelhagem bamba, tá? Aqui eu vejo se ela está torta ou não, é o momento de corrigir, tá? Então tá aqui. Então, perfeito. Agora eu vou ligar a minha água, tá? Vou ligar a minha água. Então, nesse caso, tá, eu vou fazer ligando por baixo, lembrando mais uma vez que a técnica diz que é mais eficiente ligar por cima, né? Mas a gente já comentou que na prática não vai dar tanta diferença assim para esse caso aqui específico. Então tá aí, tá? Tá ligado. Agora eu vou ligar essa água. Ó, liguei aqui. Tá. Então agora está tudo pronto para o meu refluxo, ok? Então vamos ligar o aquecimento e esperar o meu solvente entrar em ebulição, tá? E aí eu vou mostrar para vocês a posição ideal desse meu refluxo, né? Onde o solvente vai estar condensando entre a primeira e a segunda bola. Pessoal, então já deu 1 hora do nosso refluxo, né, para a extração da trimeristina da noz moscada. Então vocês podem ver aqui a nossa aparelhagem, tá? 1 hora, vou desligar agora o aquecimento da minha manta, tá? E vou esperar resfriar um pouquinho para fazer a filtração, tá? Vou trazer essa aparelhagem um pouquinho mais para cá para facilitar a minha manipulação. Tá? Então eu vou soltar aqui, o meu condensador e vou suspender um pouquinho. Vou suspender um pouquinho esse meu balão, tá? Para que resfrie mais rapidamente, tá? Geralmente aqui eu tô fazendo toda essa montagem sentado, né, para facilitar a filmagem. Mas sempre o ideal é você montar qualquer aparelhagem, claro, se possível, não que sentado não possa, mas tentar montar a aparelhagem em pé. Então você está na bancada, geralmente a bancada tem uma altura maior do que essa mesa, e você fica em pé trabalhando. Isso dá muito mais mobilidade, é muito mais fácil você montar qualquer aparelhagem em pé, tá? Então não esqueçam desse detalhe. Aqui é apenas com a finalidade, né, de demonstrar a técnica. Bem, praticamente agora deu uma diminuída, né? Parou de refluxar, já desliguei a minha manta, então eu vou soltar aqui o meu condensador. Então vou soltar aqui o meu condensador, já abri, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, solto o meu condensador, desligo a água, tá? E tá aqui, ó. Tá? Então agora, deixa eu virar para vocês. Tá. Então soltei o meu condensador e agora eu vou fazer a minha filtração, tá bom? Então tá aqui o balão, esse é o balão que eu vou evaporar o meu clorofórmio, tá? Vou fazer então a minha filtração. Vou colocar um pouquinho de clorofórmio aqui para fazer a lavagem do que eu for filtrar, tá? Um pouco mais, tá aqui. Aqui está o meu funil. Então tá aí, ó, essa é a filtração que eu vou fazer, tá? Vou umedecer aqui um pouco o meu
papel de filtro com aquele cloroforme que eu havia comentado, que eu separei, então tá aqui, tá? O ideal, tá? Se possível, prender esse balão, tá? Ou colocar esse funil aqui naquela argola para dar firmeza, porque aqui, ó, qualquer coisa que eu fizer, se eu esbarrar com a mão, o cotovelo, eu posso estar virando essa a minha aparelhagem. Então, ou tomem muito cuidado, tá? Quem não tiver muita experiência, não faça. Então tá aqui, ó, a minha solução, clorofórmio, onde eu fiz o meu refluxo, né? Extraí a trimiristina, eu vou filtrar, tá? Vou filtrar, vou segurar aqui para dar firmeza e vou adicionar agora no balão que eu vou fazer a evaporação. Uma coisa que é importante, olha, esse aqui foi o balão que eu fiz o meu refluxo, tá? Ainda tem um pouco da noz moscada e um pouquinho daquela solução que eu verti para cá. Eu não quero perder nada, então eu jogo mais um pouco aqui de clorofórmio, tá? Para estar lavando melhor esse meu balão, tá? E carregando tudo para cá. Então eu faço essa lavagem para garantir que eu não tenha perdas, ou tenha o mínimo possível de perda. Então já fiz a lavagem. Lembrando que a gente viu naquela primeira parte de extração, depois que terminar de escoar todo o líquido, eu vou ter o meu sólido aqui, que vai estar um pouco molhado, com o clorofórmio que extraiu a minha trimiristina, tá? Então, se eu também não fizer uma lavagem, eu vou perder um pouco. Aquele clorofórmio que está dissolvendo a minha trimiristina, que ficar preso na minha noz moscada, eu não vou, né, transferir para cá. Então, eu preciso lavar para jogar toda essa solução de trimiristina em clorofórmio para a minha solução. Pessoal, então, olha, acabou a minha filtração, mas como eu disse, a minha noz moscada está molhada com o clorofórmio que contém a minha trimiristina, eu não quero perder. Então, um pouco de clorofórmio, tá, que eu peguei direto da garrafa, vou fazer uma lavagem aqui. Tá? Vou jogar um pouco aqui, fazer uma lavagem para que eu garanta o maior rendimento possível. Então fiz essa lavagem, terminei de fazer a minha filtração e agora a gente vai pegar esse balão e vamos lá no rotoevaporador tá removendo. Tá? Eu posso remover esse solvente, né, que tem ponto de ebulição 60 graus Celsius, de diversas formas. Posso deixar ele na bancada evaporando, mas isso vai me tomar um tempo enorme, vai demorar, bobear alguns dias para evaporar completamente, tá? Uns 2 dias. Eu posso montar uma aparelhagem de destilação e destilar, tá? Mas também tenho todo o tempo. E a melhor forma é realmente usar o rotoevaporador. Tá? O rotoevaporador, como ele tem vácuo, tá? Eu tenho uma bomba de vácuo acoplada a ele, eu vou fazer, na verdade, uma destilação a pressão reduzida, que a gente viu, né, na aula de destilação. Tá? Então, para esse caso, a melhor forma é remover esse clorofórmio no nosso rotoevaporador. Então, vem comigo e vamos fazer essa evaporação. Pessoal, então aqui a gente tem o nosso balão contendo o clorofórmio que a gente usou para extrair a trimiristina da noz moscada e vamos evaporar esse clorofórmio para que a gente obtenha o nosso produto. Lembrem que eu comentei que a trimiristina ela é branca, é um sólido branco. Essa solução está ligeiramente amarelada. Por quê? Porque a minha extração, além de remover a trimiristina, que é o componente abundante principal, ela remove outras substâncias orgânicas também, tá? Algumas de coloração amarela, marrom, por isso que essa solução está assim. É óbvio que depois que eu evaporar, que eu obter meu sólido, esse sólido vai sofrer uma purificação por recristalização, tá? Para que eu tenha a trimiristina pura, que será comprovada através de seu ponto de fusão ou até mesmo através de análise por RMN, tá bom? Então, olha, primeira coisa
é a gente colocar essa bola de evaporação aqui no meu balão. Essa bola, ela vai permitir que, se caso haja uma projeção do meu solvente, esse solvente fique recolhido aqui e eu possa recuperá-lo. Se eu ligar diretamente o meu balão no rota, eu posso perder, se caso houver uma projeção. Tá? Então aqui é uma bola de segurança. Então basicamente eu vou encaixar aqui no meu rota evaporador e vou ligar a bomba. Eu vou ligar a bomba, vou segurar aqui no fundo do balão, tá? E vou ligar a agitação. Tá? Então aqui, ó, se o vácuo estiver perfeito, eu posso até largar a minha aparelhagem assim que ela não cai, tá? E aqui eu tenho uma forma de eu regular esse meu vácuo. É claro que hoje em dia existem rota evaporadores, nós temos aqui no laboratório, que você regula o vácuo da bomba digitalmente. Então você, para cada solvente, você pode ajustar o vácuo que você quer que essa bomba faça. Então é como se você tivesse uma destilação mesmo a baixa pressão. É o que a gente tem de fato, tá? Aqui a gente vai fazer de uma forma mais robusta. Eu vou usar o vácuo todo da minha bomba, tá? Então eu tenho que tomar cuidado, porque é um vácuo forte. Esse solvente pode querer projetar. Então eu vou ficar de olho, tá? Se eu sentir que ele quer projetar, eu alivio um pouco o vácuo aqui, tá? Aí ele vai parar de borbulhar, eu tampo de novo até o meu sistema estabilizar, tá? Então eu vou fazendo esse procedimento, tá? É claro que um rotoevaporador mais moderno é muito melhor, porque aí eu ajusto o vácuo que eu quero. Eu quero 10 milímetros, eu quero 50, eu quero 100, eu ajusto para que eu consiga evaporar aquele solvente na temperatura ambiente. Então eu posso botar o vácuo adequado, tá? Então aqui, ó, já estabilizou. Eu vou fechar por completo a minha aparelhagem e vou mergulhar aqui no meu banho. Esse banho está em torno de 30 graus, tá? Então tá aí. Já está destilando. Se vocês olharem aqui, eu já estou recolhendo o meu clorofórmio, tá? Esse balão está totalmente limpo, então esse clorofórmio que eu estou recolhendo, eu consigo recuperar depois, usar numa nova extração, numa nova reação. E é basicamente isso. Vamos aguardar a evaporação por completo. Lembrando que esse giro, ele é interessante, ele agiliza a minha evaporação, já que o processo de evaporação ele depende da superfície. Então aqui eu aumento a superfície de contato, já que eu estou jogando líquido em toda a parede do meu balão, né, com esse giro. Então eu facilito a evaporação. Então isso, somado ao vácuo que eu estou fazendo, né, dependendo do tipo de solvente, a temperatura que está o meu banho, no caso de clorofórmio, pode ser a temperatura ambiente, tá? 25, 30 graus, tá? A temperatura ambiente já é o suficiente para evaporar, porque o ponto de ebulição é 60. Se eu estiver evaporando água, por exemplo, tolueno, aí eu já posso fazer uso do aquecimento, tá? Então, além do vácuo, eu tenho o aquecimento. Pessoal, terminou a minha evaporação, tá? Evaporação do clorofórmio. Agora eu vou fazer o procedimento inverso. Então eu vou subir o meu balão, tá? Vou parar a agitação, tá aqui. Vou aliviar o vácuo e vou desligar a bomba, tá? Simples assim. Vou remover o sistema, tiro a minha bola de evaporação. Então tá aqui o meu óleo contendo a trimiristina. Vocês podem se perguntar, mas você não comentou que a trimiristina é um sólido branco? Eu não estou vendo um sólido branco, estou vendo um óleo. Claro, eu não tenho a trimiristina pura aqui. Eu tenho a trimiristina mais uma série de outras coisas que foram extraídas pelo clorofórmio, né, da noz moscada. Noz moscada tem mais de 100 componentes, 100 compostos orgânicos distintos. Então, claro que esses 100 não foram extraídos para cá,
mas além da trimeristina, outras coisas também, tá? Bem, então o que eu vou fazer agora? Eu vou purificar, tá? Eu vou purificar isso aqui. Vou tentar, de alguma forma, remover a minha trimeristina desse meio. Com uma solução 95%, tá? Etanol, água, tá? Aqui eu vou fazer uma cristalização, vou forçar a cristalização da minha trimeristina, tá? Eu já sei que essas minhas impurezas, elas são solúveis em qualquer temperatura, nessa mistura etanol-água, mas a minha trimeristina não. Então, eu vou, por exemplo, adicionar aqui nesse meu balão, essa solução 100 ml dessa solução 95% etanol-água, tá? Tá aqui, essa minha solução. Tá tudo solúvel. Mas o que eu vou fazer agora? A trimeristina, apesar de ser solúvel nessa solução à temperatura ambiente, ela não é quando eu resfrio a 0 graus, a menos 10 graus Celsius. Então é o que eu vou fazer. Vou pegar essa solução agora, vou transferir para um becker, tá? Vou transferir para um becker e vou resfriar agora a 0 graus essa solução. E vocês verão que a trimeristina, ela vai começar a precipitar. Tudo bem? E depois a gente analisa como ficou. Pessoal, então olha, deixei aqui por volta de 15, 20 minutos aquela minha solução 95% etanol água, tá? Que eu tinha colocado naquele óleo que eu obtive, né, após evaporar o clorofórmio da minha extração da trimeristina. Então, se vocês olharem, lembra que eu comentei que a gente vai separar a nossa trimeristina, tá? Ela vai precipitar. Então, ela era solúvel, tá? Naquela temperatura que estava, que era por volta dos 30 graus. E quando eu resfriei a 0 graus Celsius, ela já tem a solubilidade bem diminuída e precipita. Então, se vocês olharem, tá? Ainda tem alguns flocos na minha solução que precisam assentar, eu vou deixar mais tempo, mas se vocês olharem o fundo, já dá para ver claramente, tá? Os cristais brancos, que nada mais é que a minha trimeristina. E aquela minha solução, 95%, tá com aquelas impurezas, né, marrons, amareladas, que eu havia comentado. Então, essas impurezas são solúveis na minha solução, mesmo numa temperatura de 0 graus Celsius, enquanto a trimeristina não. Então, o que eu vou fazer? Vou esperar agora terminar de assentar, vou fazer uma filtração em Buchner, não vou mostrar isso, porque a gente já viu na prática de recristalização como funciona a filtração em Buchner, como a gente, na verdade, coloca o papel de filtro e faz essa filtração. Então eu vou fazer a minha filtração em Buchner, vou esperar secar o meu sólido e vou caracterizá-lo, vou analisar. Primeira coisa que eu vou fazer é o ponto de fusão, tá? Ponto de fusão coincidindo com o valor da literatura, né, tendo aquela faixa de fusão de 1 a 2 graus no máximo, a gente já pode afirmar quase que tranquilamente que a gente tem a trimeristina. E depois a gente vai analisar o espectro de RMN dela. Se a gente perceber que ainda não está totalmente pura, a gente pode fazer uma recristalização desse sólido branco, aumentando ainda mais a pureza. Então é isso, tá? Com essa prática a gente encerra as aulas de extração. Então a gente viu detalhadamente a extração líquido e líquido, e essa aqui a líquido sólido, onde a gente introduziu também a técnica de refluxo. Até a próxima prática.